Eu não sei se vocês estão por dentro, mas esse final de semana está super agitado por conta de um desafio do Lovable. Você já ouviu falar sobre o Lovable? Vou explicar rapidamente, mas a gente hoje vai falar sobre esse super desafio que é muito interessante também aqui dentro do mundo da IA. O Lovable é uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos ou sites sem a necessidade de você entender sobre código, ou seja, sem a necessidade de você entender a linguagem do computador, e sim que o computador entenda a nossa linguagem através da linguagem humana, da linguagem falada assim. Então, basicamente, o Lovable é isso daqui que vocês estão vendo, tá vendo? Aqui você pode colocar, crie um site sobre XYZ, e aí ele vai criar. Ou você também pode falar assim, crie um aplicativo sobre alguma coisa. A questão toda nesse final de semana é que o Lovable fez um desafio para as pessoas que usam esse desenvolvedor, esse site, né? Para que seja comparado às entregas da OpenAI, da Anthropic e do Google. Ou seja, quando a gente usa o Lovable, ele usa uma dessas linguagens para se comunicar conosco. Foi o que eu falei antes. O Lovable ele permite que a gente desenvolva sites, a gente desenvolva aplicativos sem que a gente tenha que falar a linguagem do computador. O computador entende a nossa linguagem humana através dessas grandes desenvolvedoras, que é a OpenAI, via ChatGPT, Anthropic e Google, né? Então, nessa competição, você compara qual que é a entrega dos três. E eu participei dessa competição. E aqui eu vou mostrar para vocês como que ficou a entrega de cada um, tá? Eu vou começar pela Anthropic. Eu desenvolvi um aplicativo de captura de testemunhos. Por exemplo, eu vou dar uma palestra amanhã. E aí eu gostaria que essas pessoas que vão ver a minha palestra me dessem um feedback. Cara, eu achei muito legal, a sua didática foi muito boa. De uma forma fácil que eu consiga divulgar isso no meu Instagram, para atrair novas pessoas querendo me contratar para palestras. Então, a minha ideia foi essa, tá? E meu desenvolvimento, meu pedido de desenvolvimento para o Lovable foi o mesmo para os três, para o Anthropic, para o OpenAI e para o Gemini, para o Google, perdão. Então, aqui, ó, crie uma ferramenta de captura de depoimentos através de um link. Eu expliquei com as minhas palavras. Aceite o termo de publicação e de sessão de imagem, porque isso é importante para mim, porque depois eu vou gerar uma foto, né? Uma foto da pessoa, um número de nome, número de estrelas e o depoimento para divulgar nas redes sociais, tá? Então, essa daqui foi a entrega da Anthropic, tá? Crie sua área de depoimento, era personalizada, link único, organização. Começa agora. Eles têm a opção de criar conta, olha que legal, ou fazer login, tá? Então, aqui no meu caso, vamos colocar aqui qualquer coisa, ele está no modo de teste. Ele dá um erro dizendo que o e-mail não foi confirmado. E isso a gente ainda está no ambiente de testes, então já era para ele ter seguido. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é esse visual do Anthropic é muito rico. Então ele trouxe aqui cores, ele trouxe as opções de usuários, de usuário, área personalizada, explicando basicamente o que é, dizendo para a gente começar agora, criar conta, já tenho conta. Ou seja, ele trouxe um ambiente super rico em elementos, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o da OpenAI. Da OpenAI, ele se chamou Testify. Ó. É esse daqui. A OpenAI ela entregou uma análise de código muito mais rica. Ela foi além em relação ao Anthropic. Ela identificou quais seriam os possíveis problemas dentro do código, dentro do que eu estava pedindo, do código. Ele me pediu para que eu fizesse a integração com o Supabase para ter essa administração das informações, essa retenção de informações, de criar área de usuário, de novo login. Então, ele entregou algo muito melhor em termos de código, tá? A conversa foi muito mais simples e ele entendeu desde o início o que eu estava pedindo. Mas olha o layout. O layout é muito simples. Enquanto que o Anthropic eu não tive que pedir nada sobre layout, a OpenAI eu tive que sim tentar melhorar alguma coisa, porque ele não foi nada criativo. Ele entregou algo muito, muito simples. Então vamos lá, acesso à área, entre com o Google, ele deu essa opção. E aqui a gente está em área de teste, por favor. Isso daqui foram campanhas que ele mesmo criou. E aqui ver depoimentos é exatamente isso que eu pedi a ele. Baixar o card, você baixa o card e vem uma foto, as estrelas e o testemunho. Tá bom? Agora, tanto o Anthropic quanto a OpenAI, quando a gente compartilha o link para captura de novos depoimentos, ó, link público da campanha. Aí ele dá o aceito. Aí aqui, quando você cria o seu depoimento, sem estar na área de teste, não há. Ele diz que o link não é possível, não foi encontrado. Tá? Os dois apresentaram o mesmo erro. Ou seja, mesmo pedindo para corrigir esse erro, para que ele entenda por que está dando esse erro, eu dando munição para ele, explicando qual que era o erro, como ele iria solucionar, tanto a OpenAI quanto a Anthropic não conseguiram solucionar.
mas eles ainda foram melhores do que o Google, tá bom? Então, quando a gente olha aqui o teste feito com o Google, que é esse daqui, a conversa também foi muito simples. Ele desenvolveu grande parte em SQL, tá? Mesmo eu falando da linguagem humana, não pedindo nada em SQL para ele, ele me trouxe muitos trechos em SQL, me perguntando se podia aplicar. Eu entendo de SQL, eu sei que sim, que ele pode aplicar, vou até colocar aqui para ele aplicar. Tudo bem, mas ele não conseguiu sair disso aqui. Ele não conseguiu criar um novo usuário, ele não conseguiu acessar a minha área, ele não conseguiu sair da página inicial. Ou seja, o que eu entendo como diferença entre os três modelos? A Anthropic é muito mais criativa, e aí a gente tem aí as linguagens de comunicação dela realmente tem esse viés criativo. A OpenAI é muito mais direto ao ponto, é isso que você precisa, é isso que eu vou entregar. As perguntas dela são muito mais assertivas em termos de ajusta isso, ajusta aquilo. Você prefere assim ou assim, enquanto que o Google ele ainda tem muito a crescer nessa parte de desenvolvimento, porque ele é perfeito para uma landing page, ele é simples, ele é direto, ele entende sua necessidade, mas ele realmente não consegue entregar algo elaborado. Nada além disso. Qualquer botão que eu clique aqui, mesmo estando dentro de uma área de teste, não sai da page not found, ou seja, a página não encontrada. Tá bom? Então fica aqui a minha comparação. Isso é muito legal porque é uma comparação real e é uma comparação para gente enquanto profissional e usuário. A Anthropic, ela reforça esse viés criativo dela, a OpenAI reforça o viés de entrega dela e o Google ainda tem muito a crescer nisso. Ele acabou de entregar uma, uma melhoria no Gemini considerável, que está super legal, mas ele ainda não se desenvolveu nessa parte de elaboração de código. Ok? Essa foi a minha comparação, espero que tenham gostado.